Hello, protagonista! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Aqui a gente fala de autoconhecimento, inteligência emocional, saúde mental e espiritualidade. Sabe por quê? Porque eu acredito que é a partir dessas bases que a gente fortalece o nosso protagonismo, e seja na nossa vida pessoal ou profissional. Antes de começar, já aproveita para seguir o podcast, avaliar com 5 estrelas, meu bem, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que façam a diferença para você e para várias pessoas. E se ao longo desse episódio alguma coisa ressoar com você, tira um print, compartilha, me marca lá no Instagram para que mais pessoas ouçam essas mensagens. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode transformar não só a sua carreira, como a sua vida, as Mad Skills. Você já ouviu falar delas? Sabe como identificar as suas? Será que você já tem algumas e nem parou para perceber? Se você quer se destacar no mercado de trabalho e construir uma trajetória alinhada com a sua essência, fica comigo até o final, porque esse episódio pode te dar novas perspectivas sobre o que te faz única. E afinal de contas, o que são Mad Skills? As Mad Skills são habilidades que vão além de competências técnicas e comportamentais tradicionais. Elas vêm, sabe de onde? Das nossas paixões, dos nossos hobbies, das nossas vivências e de experiências únicas. E muitas vezes, sabe o que acontece? São exatamente essas habilidades que vão diferenciar a gente no mercado de trabalho e eu ousaria dizer que na vida também, porque eu vejo por mim mesma, mas eu te explico lá na frente o que eu quero dizer com isso. Vamos lá. No nosso mundo atual, inovação é essencial. E os recrutadores já perceberam isso. Olha esse estudo da McKinsey. Ele foi feito em 2023 e revelou que 78% dos líderes empresariais consideram essas habilidades um fator decisivo na contratação, especialmente em áreas como tecnologia, marketing, criatividade. E tem uma pesquisa da Robert Half, ela mostrou que 2 em cada 3 recrutadores enxergaram as Mad Skills como uma vantagem competitiva. E o que isso significa lá no fundo? Se você parar para pensar, o que faz você uma profissional única não está só no seu currículo tradicional, por exemplo, mas naquilo que você traz na sua essência. E agora eu quero falar com você, de repente, que é empreendedora, que é empresária, ou de repente você que está num momento em que a carreira não é o seu primeiro plano, não é a sua prioridade. Por que vale a pena você também ter suas Mad Skills? Porque, no fundo, é o que eu falo muito para as minhas mentoradas até, lá na Mentoria Dharma. Ter Mad Skills nutre na nossa essência aspectos que fazem com que a gente esteja mais inteira. Então, são atividades que você não precisa fazer por obrigação, nem com pressão, nem com aquela coisa, porque eu preciso ter disciplina. Na verdade, Mad Skills trazem uma dose de leveza, ainda que você seja uma pessoa competitiva, e eu sei como é que é. Elas vão trazer para você uma satisfação a mais, vão te trazer mais leveza, mais espontaneidade e vão ativar, agora pensando na neurociência, características, conexões neurais importantes para que você, de fato, performe melhor no que você for fazer. Então, acho legal trazer esse aspecto porque vai muito além do que a gente costuma ver, eu que acompanho muito esse mundo das notícias, quais são os avanços, pensando em desenvolvimento humano e trago para você essas novidades. Eu gosto de fazer um paralelo também com a nossa vida real, para que você entenda a importância de algumas intenções, como a intenção de você resgatar os seus hobbies e atividades que talvez lá no passado te deram muita alegria e tenham ficado somente na sua história. Bora fazer isso? Eu quero trazer também inspiração para vocês, exemplos reais de mulheres que provavelmente você já ouviu falar e que tiveram a oportunidade de tirar essas Mad Skills desse lugar de eu vou fazer porque me faz bem. Não, elas levaram tão a sério que tudo que elas fortaleceram através dessas práticas foi colocado em prática também nas missões de vida que elas tiveram. Bora lá então para esses exemplos. Então, quem foram essas mulheres que usaram Mad Skills para chegar mais longe? A história está cheia delas e elas acabaram transformando suas Mad Skills em diferenciais para o sucesso. Uma delas que particularmente eu acho a história dela, da irmã dela, da família dela, tem até um filme, eu vou pesquisar aqui até o fim do episódio eu te conto, que é a Serena Williams, uma das maiores atletas de todos os tempos. Ela usou a disciplina, a resiliência, a mentalidade estratégica do tênis, que é o esporte dela,
para expandir a atuação que ela tem. Então, hoje, além dela ainda ser referência no esporte, ela é uma baita empreendedora, investidora e ela usa essas habilidades para fortalecer mulheres no mundo dos negócios. Nossa segunda musa protagonista, eu mencionei recentemente até num Reels que eu fiz, é a dona Frida Kahlo. Uma das pintoras mais icônicas da história, super autêntica. Ela fez da sua arte um canal de expressão para suas dores, para os seus desafios. E a capacidade dela de ressignificar emoções através da pintura fez de fato ela uma referência atemporal em criatividade e autenticidade. Uma das minhas maiores musas inspiradoras é Oprah Winfrey e ela nasceu numa ambiência de muitas adversidades, de muitos desafios. E ela foi capaz de desenvolver a habilidade de se conectar com as pessoas e criar diálogos muito profundos. A empatia dela, a inteligência emocional, tudo isso transformou não só a sua carreira, mas também impactou e ainda impacta milhões de vidas. Agora eu te pergunto, protagonista, quais são suas mad skills que talvez ainda não tenha reconhecido, talvez você ainda não tenha percebido isso dentro de você. Vou trazer então exemplo de esportes e como eles ajudam a gente a nutrir esse lado do nosso desenvolvimento pessoal, além do técnico, além da cartilha, além do que a gente costuma ver por aí. Se tem uma das coisas que eu mais aprendi na minha trajetória pessoal, é o seguinte, é que o esporte molda não só um corpo, mas também a nossa mente, as nossas capacidades. Ele pode ser um grande caminho para o desenvolvimento de mad skills. Esportes com bola, por exemplo, futebol, basquete, vôlei, beach tênis, desenvolvem o trabalho em equipe, coordenação motora e a tomada de decisão rápida. Tem muitos estudos que mostram, inclusive, que esses esportes ativam áreas cerebrais que podem prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer. E eu tenho estudado isso muito na minha pós em neurociência, o quanto que, às vezes, uma atividade levada a sério, porém encarada com a leveza de um hobby, pode transformar a maneira como você vai envelhecer, a maneira como você vai ter longevidade, por exemplo. Um esporte que, para mim, já foi um caso de amor e ódio, hoje em dia eu já integrei que ele é importante para mim, é a corrida, e eu já fiz vários episódios falando sobre isso. A corrida, ela vai melhorar o quê? A concentração, a resiliência, o controle da respiração. Correr acaba ensinando sobre metas, superação, disciplina e, pelo menos, o que é a corrida para mim hoje e por que eu sustento uma atividade que até é contraditória daquilo que eu trouxe para vocês mais cedo, de fazer alguma coisa que é satisfatório, que você goste. Geralmente, para a criação de hábitos, é estudado isso. A gente deve começar por algo que a gente se familiariza, que a gente se sente bem, que a gente tem um interesse genuíno. Porque a chance de você acabar criando ali um hábito, uma rotina, uma consistência é muito maior quando você gosta. Ai, Ju, mas por que cargas d'água? Você que nunca gostou da corrida, hoje em dia corre 2 a 3 vezes por semana e vai 6 horas da manhã. Eu até, inclusive, mudei o horário da minha corrida. Porque, gente, eu já tenho atividades que eu amo. Eu já tenho ali, de vez em nunca, a patinação. Eu ainda patino, eu quero falar sobre isso na sequência. Eu ainda tenho o yoga, a pintura, a escrita livre. São atividades que eu amo, são mad skills para mim. Brincar com as crianças, colocar minha criança livre, assim, para jogo. É fabuloso, mas eu percebi que para eu manter uma conexão maior com a minha disciplina, a corrida me exige isso. Que eu vá quando eu não estou afim, que eu continue quando eu quero parar, que eu saiba que tem muitos sabotadores internos dizendo que não vale a pena ou que eu não vou conseguir. Então eu encontro um lugar de muita força, eu encontro um lugar de muita resiliência. E então é um esporte que me desafia grandemente a ser mais consistente, a ser mais resiliente, a ter objetivos e me comprometer com esses objetivos, fora que me ajuda na minha boa saúde, inclusive mental, porque para mim a corrida é uma ferramenta até de descarga emocional. Quando eu sinto emoções densas como a raiva, por exemplo, que eu sinto também, é na corrida muitas vezes que eu consigo extravasar isso. Às vezes eu saio dando uns gritos, mas eu corro na praia, ninguém tá nem aí, né? Isso é maravilhoso e eu dou uns gritos mesmo. Às vezes eu corro, eu choro. Então essa catarse que acontece muitas vezes, ela é extremamente importante
pensando em descompressão, e a descompressão é necessária para que você mantenha aí os bons níveis de saúde mental e de inteligência emocional, que são pilares importantes para nós aqui. Agora, vamos falar de patinação artística. Comecei nesse esporte quando eu tinha 5 para 6 anos de idade e ali fiquei até os meus 20 e poucos. Eu não sei se eu falei já aqui pra vocês, gente. Nossa, minhas pernas dormiram. Não sei se vocês me ouvem ou me veem, mas eu precisei mudar de posição aqui, que eu estava sentadinha com perninha de lótus. Vamos lá, a patinação apareceu na minha vida como uma diversão e acabou se tornando uma grande escola, um baita aprendizado, porque eu fui atleta de competição, eu representei o Brasil em muitos campeonatos até fora do país. Eu trouxe para o Brasil, junto com a minha equipe, a medalha de vice-campeãs mundiais, que era uma medalha inédita para o nosso país. Então, eu tive uma carreira muito relevante, não relevante para o esporte em si, porque tem atletas infinitamente melhores que eu, mas relevante para a minha própria história pessoal e para a minha carreira. E o que eu enxergo nisso tudo? Na patinação, para e pensa, quando você põe um patins no pé, como foi a sua primeira vez colocando um patins no pé, caso você tenha tido essa oportunidade? Você sabe que em algum momento você está ali prestes a cair, que você pode cair e você continua. Então você se desafia nesse aspecto do medo, você supera aquela paralisia que o medo traz e você vai. E você cai e você levanta, e você cai e você levanta. Então eu passei, acho que muito mais tempo errando do que acertando, só que não me julgando por isso. Porque na patinação é assim mesmo, para você aprender a ir para o próximo nível, para você aprender uma nova execução, um novo salto, um novo corpil, você precisa dar uma errada linda. Eu não conheço, pelo menos, eu conheci os grandes campeões mundiais e eu não conheci algum que tenha de primeira acertado. Então a patinação traz a gente fica mais parruda, sabe? Do tipo, meu erro não é um problema, mas se eu entendo nessa falha quais são os ajustes, quais são os pontos de melhoria, eu me torno uma atleta melhor. Eu consigo alcançar aquele próximo estágio mais rápido quando eu tenho a capacidade de ser analítica sobre o meu erro. Então, pare e pensa que, de repente, um esporte que você poderia resgatar ou praticar é um elemento necessário para que você resgate o seu próprio protagonismo e a sua capacidade de seguir em frente, sem se julgar tanto, sem se cobrar tanto, mas trazendo atributos tão importantes que vão fazer de você uma pessoa muito mais confiante, com melhores resultados, uma pessoa que é capaz de lidar com as adversidades e que no fundo está muito mais preparada para o que der e vier na vida. Então, o que eu trago assim como um resumo, né? Na patinação, eu trabalhei meu foco, a resistência à dor, o equilíbrio, a resiliência. Então, como ex-atleta, vice-campeã mundial, posso dizer que cada movimento exigia de nós, né? Não só de mim, precisão, dedicação. E é algo que eu levo até hoje na minha vida, que eu tenho a alegria de ver a minha filha começando a dar seus primeiros passinhos sobre rodas. Artes marciais como jiu-jitsu, karatê, judô, todas elas ensinam sobre autodisciplina, estratégia, controle emocional e ainda preparam a mente para lidar com as adversidades, que é o que eu falei para vocês. E se você é mãe, presta bem atenção nisso. Pais que incentivam seus filhos no esporte estão ajudando a desenvolver habilidades essenciais para a vida. Disciplina, trabalho de equipe, resiliência. Tudo começa cedo. Então, se você tiver essa oportunidade, identifique mesmo como você poder apoiar os seus filhos em esportes, em atividades ao ar livre, para que eles desenvolvam também essas qualidades que vão caminhar com eles para o resto da vida. E a pergunta que não quer calar: como identificar as suas mad skills para que você se diferencie na carreira e na vida? Se você ainda não conseguiu entender quais são essas suas atividades ou esportes, eu vou fazer algumas perguntas que vão te ajudar a refletir. Vamos lá. O que você faz com facilidade, de repente, faz com prazer? Porque às vezes algo que para você é natural pode ser visto como um grande talento por outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Outra pergunta: quais desafios você superou na sua vida? As suas maiores dificuldades, elas podem ter te ensinado habilidades muito valiosas. O que os outros reconhecem em você? Pergunta para os seus amigos, colegas, qual habilidade você acha que eu tenho e que me destaca? Agora vamos lá. O que te faz perder a noção de tempo? Essa pergunta é muito boa. Aquilo que te envolve tanto que você nem vê as horas passando.
pode ser um indicativo de uma nova atividade para você levar um pouquinho mais a sério ali. O que você gostaria de desenvolver mais? Às vezes, as suas Med Skills já estão ali, mas você ainda não deu a devida atenção para elas, não abriu o devido espaço para elas. Lembra que as suas experiências são valiosas demais e elas podem te diferenciar no mundo. Então, vamos combinar aqui? Vamos parar de subestimar o que você viveu, aprendeu e desenvolveu ao longo da vida. Isso tem muito valor, protagonista. As Med Skills, elas podem ser a chave para você se destacar e construir um caminho muito mais alinhado com quem você é ou com quem você deseja se tornar, tá? E olha, chegamos então ao fim de mais um episódio. Veja se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe ela com alguém que de repente precisa ouvir isso. E me conta lá no Instagram qual Med Skill você tem percebido ou qual você já tinha e tem olhado mais para ela, aberto mais espaço para ela. Eu levei esse tema em um dos encontros da Mentoria Dharma e foi muito interessante como mulheres ali que eu recebo, algumas em transição de carreira, outras empresárias, executivas, empreendedoras, tem algumas mentoras também. Muitas delas pararam para pensar e falaram, Ju, eu não sei responder isso para você. Talvez eu tenha me esquecido de abrir esse espaço para alguma coisa que pode ser divertida, que pode ser leve, que pode me fazer bem, não só para a saúde física, como para a saúde mental e como para todos esses atributos maravilhosos que são as habilidades que a gente acaba desenvolvendo ao trazer mais dessas atividades para a nossa vida. Então, cada vez que você compartilha um episódio, um corte desses episódios, significa muito para mim e para minha missão, porque eu sinto que realmente um dos meus papéis aqui é fomentar esse protagonismo para que você se encoraje mais, para que você perceba mais confiança ao longo do caminho, para que você se perceba mais corajosa, tomando mais atitudes que sejam mais alinhadas com a sua missão, com os seus valores, porque aí sim a gente vai construindo uma vida bem vivida, uma vida congruente com aquilo que realmente faz sentido para nós. Combinado, turma? Te vejo no próximo episódio. Um grande beijo e eu espero ter sido contribuição através dessa mensagem. Tchau! Eita, protagonista que eu fui embora, já me troquei, já gravei outro episódio. O filme, falei pra vocês que eu ia mencionar o filme da Serena Williams, da irmã dela e do pai dela, é King Richard. Eu gosto muito desse filme, eu recomendo fortemente que você veja. Ele mexe com as nossas emoções, mas eu sinto que elas tiveram um protagonista visionário que batalhou, lutou, teve visão e uau! E assim, claro que elas têm o mérito do talento, porque elas são fora da curva, mas elas foram ali desde o início muito incentivadas. E esse filme, pra mim, fecha com chave de ouro o nosso episódio. Gente, um beijo. Eu vou lá me trocar porque estamos indo para mais uma gravação.